E aí, pessoal, como prometido, vou falar para vocês aí como que foi a compra desse caminhão, tá? E já adianto para vocês aí que não tem segredo, não tem mistério, não tem receita milagrosa, não tem nada em especial, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a história pelo começo, tá? Não vamos começar pelo do caminhão não, que tem uma história atrás aí, uma história antes desse caminhão no caso. Eu já vinha querendo comprar um caminhão faz tempo, porém a gente fica sempre naquela insegurança, né? Será que dá certo? Será que eu consigo? Será que o meu nome é bom o suficiente para mim poder financiar um caminhão aí? Como é que é? E você fica naquela insegurança danada ali, né? A verdade é essa. Aí eu fiquei, tinha um tempo que eu queria. E ano passado eu recebi uma proposta do meu ex-patrão ali. Ele estava pensando em comprar uma prancha. Ele, um parente dele lá, um primo, não sei. E aí eu compraria um cavalo, alugaria essa prancha deles para mim poder trabalhar. Então, para mim aí seria um pontapé inicial de top de linha, né? Com certeza, porque eu não queria deixar o implemento que eu trabalho, né? Que é a prancha. Eu queria mexer com outra coisa. Aí eu já fiquei doido para poder comprar um cavalo aí para eu poder estar trabalhando. E assim, aí eu pesquisava no YouTube ali mais ou menos quanto que deveria ser um cavalo, tal, qual seria o valor de parcela. A questão de quantidade de parcela nem me interessava, eu queria saber quanto que era e quanto que pagava, entendeu? Na minha cabeça era o seguinte, comprar um caminhão bicudo, porque é um caminhão mais barato, né? E aí eu ia conseguir honrar um compromisso aí. E assim foi, eu fiquei procurando ali um EDC, que eu sou muito fã do EDC, do Volvo EDC, fiquei procurando, aí também abri o leque ali, procurava uns 1938, umas 35, 34, só que 34 é mais cara. Então era mais isso, Mercedes, Volvo ali, é o que eu tava procurando. Daí, os que achavam, estavam bem judiados, sabe? Aí tá, mas beleza. Passei de frente a uma garagem, falei, vou entrar naquela garagem e dar uma olhada pra ver como é que é, né? Pra poder tirar dúvidas, né? Dúvida é o pai que a gente mais tem. Entrei na garagem lá, conversei com o rapaz, expliquei a situação pra ele. Aí ele falou que tinha uma 1933 lá, 125 mil. Só que pra mim, 125 mil já era acima do preço. Já não era um valor legal, tinha que ser de 100 a 110 mil. Mas beleza, falei, não, passa aí. Aí eu falei pro patrão na época lá, ele falou, não, qualquer coisa eu ponho o meu carro, que ele é mais caro que o seu, a gente faz negócio. Foi lindo. Passei a ficha no dia ali, no outro dia, aprovou. 19,33. Aí aprovou 86 mil pra mim, tá? Aprovou 86 mil, que aí no caso eu ia dar 80 mil pro garageiro, ficaria com 6 pra mexer com a documentação. Tá certo, aprovou. Aí já liguei pro patrão, falei pra ele, ó, aprovou. Ele falou, não, então eu vou ligar lá pro chefe lá e ver com ele como é que tá a situação lá da proposta que a gente teve, né, de colocar outra prancha aqui na região onde eu tô aqui agora. Daí ligou lá, o pessoal falou assim, não, melhor esperar, porque o serviço lá ainda não é um serviço certo, a gente não sabe como é que vai ser. Aí vocês assumem esse compromisso aí vai ficar apertado. Aí aquele já me jogou um balde de água fria, né? Mas beleza. Aí o que eu fiz? Como estava aprovado, eu vou procurar um trem para me fazer. De repente eu abraço esse caminhão, vou fazendo uma outra coisa, até eles resolver lá, liberar. Se liberar, bom, se não liberar, eu já vou estar trabalhando. E aí foi procurar. Aí como é uma 1933, na minha opinião, pessoal, é um caminhão de motor fraco e ele era cavalo toco, tá? Se ele fosse um 19,320 seria show, mas como era uma 33 e é um caminhão que eu também não conhecia, nunca tinha trabalhado, só fui perguntar, o pessoal falou que era um caminhão de motor fraco, motor pequeno e tal. Aí então tinha que ser baú. Fui procurar, achei muitas empresas que agregam, tá? A região de Uberlândia ali é top demais, tá doido? Achei muito lugar que agregava.
E aí eu ia perguntar pro pessoal ali, quem tava agregado, como é que era, qual que era o faturamento, quanto que sobrava mais ou menos. Ninguém conta, só fica contando as coisas ali mais ou menos, e aí você chega com dúvida, sai com mais dúvida ainda. Era sempre a mesma história. Ah, você vai pagar suas contas aí, tá? Pagar o combustível, as coisinhas aí, vai sobrar, as coisinhas, né? Nem conta não. Vai te sobrar uns 12 mil. Ah, mas aí esses 12 mil aí é livre do quê? Do combustível, do meu salário, da parcela do caminhão. Que aí numa dessa, pessoal, no fritar dos ovos, o caminhão tem que estar sobrando ali uns 20 mil para você pagar parcela de caminhão, tirar o salário de casa, manutençãozinha ali do mensal, que sempre tem alguma coisinha, né? E aí sobrar 12 mil, né? Na minha cabeça era isso. E aí ninguém falava, e ficava naquela incógnita ali, né? Sempre ficava com mais dúvida. Então, eu peguei, conversei com um outro amigo meu que ele comprou um LDC ano passado. Aí ele pegou e me falou, cara, esse caminhão, eu acho que não vai ser legal não, cara. A gente só fica na roça aí, chuva, de pau quebrando, isso não vai dar certo não. Você vai caçar pra cabeça. Aí ele, como nós era mais parceiro ali, ele pegou e já me falou, eu já abandonei a missão dessa 1933. Encerrei ali o assunto dela. Desisti. Até então tinha 15 dias para poder assinar o contrato. Aí já, nesse busca daqui, busca dali, já deu esse tempo aí, eu desisti. Beleza, então. Aí eu deixei ali, deu uma esfriada, fiquei meio borocochô. E aí um dia lá, eu buscando peça mais um patrão lá, ele falou assim, por que você não fica com o IV que era do fulano? Eu falei, mas o caminhão do cara tá todo zoado, o cara não cuida do caminhão. Não, a mecânica dele tá boa. Isso aí é detalhe, você vai arrumando, o caminhão seu, você vai cuidando, você vai arrumando uma coisinha aqui, outra ali, vai devagarzinho, se arruma. Aí a gente conversou ali no carro na hora ali e tal. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para dar de entrada, eu tenho o meu carro e para financiar teria que financiar daqui 90 dias, porque eu preciso de um prazo para você arrumar outro motorista. E aí vai dar certo. E aí, por questão da onde que eu tô pensando aqui, ver se eu consigo colocar ele, vai ser mais ou menos mês de maio. Beleza, ligou pro amigo dele lá na hora, explicou, falou pra ele que o motorista dele queria ficar com o caminhão. Aí o amigo dele falou, não, fechou então. Falamos do carro, tudo certo, então ali fechamos o negócio pra financiar depois de 90 dias. Fechei o negócio com o cara. Aí eu falei, vou só dar uns treinos no carro lá pra te entregar ele arrumadinho. No outro dia eu fui levar o carro na oficina. Como o pobre não tem sorte, o carro fundiu o motor comigo, certo? O carro fundiu o motor, tive que mandar arrumar o motor do carro, né? A gente não pode entregar os trem de qualquer jeito. Mandei arrumar o motor do carro, a parte de cima ali. Saí da oficina com o carro, adivinha? O carro fumando, voltei na oficina. Aí o cara falou assim, cara, vai ter que fazer a parte de baixo. Aí eu vestiei mesmo, mandei fazer, né? Eu levei numa outra oficina, fiz lá a questão do motor lá, resolvi. Só que assim, um dinheirinho que eu tava guardando ali pra poder começar a trabalhar, pra poder, sabe, dar o pontapé inicial ali, pra você não entrar sem nada. Enfim, ficou tudo no carro, tive que gastar no carro, fazer motor do carro, pra poder entregar o carro pro cara, arrumadinho, né, cara? Porque é ruim você fazer negócio, depois o cara ficar te ligando, te incomodando. Então, arrumei, gastei uma nota nesse carro lá, entreguei o carro pro cara e vazei pro Mato Grosso, né? Que a gente tava começando a safra do despendoamento lá. Aí deu 60 dias mais ou menos ali, depois que eu e o rapaz fechou o negócio. Depois que o rapaz fechou o negócio, deu mais ou menos 60 dias, eu já tava lá no Mato Grosso. Aí ele me ligou, falou, vamos já passar o trem lá, porque eu tô precisando de um dinheiro e tal. Aí passamos meu cadastro lá, e aí liberou 90 mil. Então foi ok, um preço certo aí, porque eu tinha que passar 80 mil pro rapaz do Iveco, e ele ia me passar 10 pra poder eu mexer no caminhão, né, fazer alguma coisinha e tal, que aí o banco só paga pra ele, né, não paga nada pra mim. Então pagou os 90 mil pra ele, ele me voltou os 10 ali que a gente tinha combinado, e aí tudo certo. E aí nessa mesma semana que aprovou lá,
meu patrão me ligou de novo. Falou, tá uma proposta aqui, mas na hora que você chegar aqui, a gente sempre conversa direitinho. Eu falei, não, mas já fala aí. Ele falou, não, tô pensando em te alugar essa prancha aí que você trabalha e você fica na minha vaga lá. Ele tinha duas pranchas, né? Tem duas pranchas, né? Essa aqui é dele ainda. Você fica na minha vaga e eu fico com a outra prancha e o aluguel dessa aí e pra você fica bom. Eu falei, pra mim fica linda. Fechou, pode chegar aí na conversa. Cheguei de volta na cidade, a gente sentou, conversou, ficou bom pra mim, ficou bom pra ele. E aí, um detalhe importante, pessoal. Esse caminhão aqui, eu busquei ele há 3 anos atrás, ali perto de Ribeirão Preto, com o rapaz que comprou ele na época. Ele tava sem motorista na época lá, ele e o meu ex-patrão é amigo, me pediram para poder ir lá buscar esse caminhão com ele. Eu falei, eu vou, hein? Fui lá e busquei esse caminhão. E por incrível que pareça, a obra do destino ou não, no mesmo ano eu busquei essa prancha com ele lá em Patos, que meu patrão que ele tinha comprado ela, em Patos. E hoje eu estou trabalhando com os dois, porém o cavalo hoje é meu e a prancha é alugada. Pode vocês verem como é que é as coisas, né? Como é que Deus age nas coisas certinho. E aí, vamos lá então agora pro nosso assunto aí. Nome limpo. Meu score ele era 725 na época, no dia lá que eu fiz. Então meu score estava muito bom. Eu estava trabalhando muito bem o meu score. Entrada, pessoal, eu dei 30 mil de entrada, no caso, que eu dei o meu carro era quitado. Foi o que eu dei de entrada, não dei mais nada de entrada, tá? Questão importante. Primeiro caminhão, pessoal, tem o valor ali, o teto máximo ali que o banco vai te liberar, tá? Não adianta você chegar lá e falar assim, eu vou financiar um caminhão de 150 mil sem entrada, não vai sair, não tem condições, você vai ter que dar uma entrada maior. Então, como eu tinha só o meu carro no valor de 30 mil, eu conseguiria ali no máximo 110 mil ali, e foi o que aconteceu, que apareceu esse caminhão aqui, tá? Eu tinha mais um dinheirinho guardado para começar a trabalhar, mas o carro, ele emburrou que eu troquei ele resolveu me comer o resto do dinheiro. Já vou falar mais uma coisa que já vou falar nesse vídeo para não ficar prolongando, para não ter que falar no outro vídeo, que é uma bagunça. Documentação, pessoal. Eu tive que pagar o documento desse caminhão, porque do carro tinha que pagar, então eu falei, eu pago do caminhão, tá? Ficou assim combinado. O caminhão saiu mais barato do que do carro, então pra mim ficou ok. Mais barato, quase igual, mas beleza. Paguei a documentação do caminhão, foi 1.200 e uns quebrados, 1.200 e pouquinho. Paguei a transferência, 550, que é o mesmo valor de um carro. Transferência é tudo a mesma coisa. Para você ter o caminhão no seu nome, basicamente é isso. Não tem mais segredo, tá? Acabou aí. Aí para mim começar a trabalhar, eu fiz a minha NPT, eu fiz ela pessoa física, por quê? Por conta dessa questão dos 3 seguros. Se eu abro ela em pessoa jurídica, eu ia ter que pagar seguro que eu não vou usar. Não uso os 3 seguros. Então eu fiz ela na pessoa física, R$350, muito barato. Eu pago o seguro do caminhão, de R$700 o seguro do caminhão. Quando eu peguei ele, levei para a porta da minha casa, eu já paguei o seguro. Não deixei o caminhão sem seguro em momento algum. Fiz as licenças, né? No caso, como eu trabalho com a prancha, eu tenho que fazer as licenças estaduais e federal. Eu fiz todas elas. Estado de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e rodovia federal. Para a gente não ter apurrinhação aí com polícia. Entendeu? Então não é muita coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Não tem aquela coisa, nossa, é muito complicado. Não é assim que funciona. E qual que seria o meu conselho? Se você está a fim de comprar um caminhão, faz um estudo onde você quer colocar, vai lá, conversa, vê como é que é, se está realmente agregando. Não compra para depois você procurar o serviço, que aí fica mais complicado. Vai lá, pelo menos já deixa um negócio meio distante, vai ali, vai 1, 2, 3 empresas, não fica dependendo só de uma, tá? Para não correr risco. Então, não pode ser assim. Vai lá, faz um estudo, faz conta, faz cálculo certinho. Eu rodo muito pouco. Com esse mês mesmo que eu não vou rodar 5 mil quilômetros. 5 mil, não vai chegar nem perto de 5 mil. Vai dar uns 3 mil e pouco no máximo. Entendeu? Então tem diferentes áreas para trabalhar.
Procura sempre uma boa, uma que você vê que não vai faltar, correr risco, ficar faltando serviço. Vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Acho que ficou grande demais esse vídeo aí. Espero que tenha dado para vocês entender mais ou menos aí como que foi a minha história da compra desse caminhão, tá? Claro que a minha história não vai ser igual à sua, ou a sua não vai ser igual à minha. Cada um tem a sua realidade. Lembre sempre disso, cada um tem uma realidade, tá? Você nunca deve ficar, nossa, se eu tivesse a oportunidade que o fulano tem, se eu tivesse a oportunidade que o fulano teve. Não, não é assim, pessoal. Corre atrás e faz a sua oportunidade, que não foi nada fácil. Como deu para vocês entenderem no começo da história, é BO atrás de BO, é sempre um obstáculo ali, sempre as coisas atrapalhando, o inimigo em cima, mas você não pode desanimar e desistir, tá? Você corre atrás, vai dar certo, dá certo, tá? A longo prazo tudo vai dar certo. Então você não desanima não, que vai dar bom. Positivo? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Esse foi o vídeo aí de hoje, só para vocês entenderem mais ou menos como que foi a minha compra do caminhão. Espero que dê para vocês captar alguma coisa aí, alguma mensagem, alguma experiência que vocês possam levar para a compra do caminhão de vocês aí, tá certo? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida pode perguntar aí que a gente já responde e vai que vai, filho. O chicote vai estralando. Positivo? Um abraço para vocês aí.